Então, o estudo bíblico hoje é livro de 1 de Coríntios, capítulo 12. 1 de Coríntios, capítulo 12, os dons espirituais. Amém? E a palavra do Senhor nós lemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode começar, mãe. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando erram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ok, vamos por partes então, glória a Deus. Então, quando a gente lê o primeiro versículo lá, mãe, presta atenção que eu vou te perguntar. Vamos analisar isso aqui junto. Glória a Deus. Irmãos, quanto aos dons espirituais, né? Aqui Paulo tá falando à igreja de Coríntios, né? Na primeira carta. Tá falando com eles a respeito dos dons do Espírito Santo, porque olha que espirituais ali tá com E maiúscula, e a gente já conversou, né? Que cada vez que você vê na Bíblia, Espírito com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus. Então, os dons espirituais, os dons que vêm do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, começa dizendo assim no versículo 1 do capítulo 12: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. O que quer dizer isso? A gente, quando estava no mundo, a gente ia atrás de vidente, de adivinha, de cartomante, desse povo que a gente sabe que isso aborrece ao Senhor, é pecado. Amém? Então, ídolos mudos, né? Esses ídolos mudos se referem às estátuas, né? Às imagens, né? Santo Expedito, santo não sei do que, santo não sei do que lá, né? Tem santo para tudo, né? Então, esses santos feitos pelos homens, essas imagens são mudos, por quê? Não tem boca, não pode falar, não tem vida. Amém? E a gente sabe que o inimigo usa dessa situação pela ignorância do povo, né? Para manipular essas pessoas. Porque o que o inimigo quer? Matar, roubar e destruir a tua vida. Né? É isso que ele quer. Ele quer levar você para o inferno. Amém? Que o Senhor repreenda no nome de Jesus. Então aqui, Paulo tá exortando, tá? Tipo assim, dando um alerta, advertindo, né? Como uma correção, como uma chamada de atenção a esse povo aqui de Coríntios. Falando assim, gente, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês sejam como quando vocês antes não conheciam a palavra. Que qualquer coisa leva vocês lá correndo, tipo, ai, chegou a mulher que vê o futuro, deixa eu ir lá correndo. Fulano sabe interpretar sonhos, mas não é nem cristão, não crê em Cristo, sabe? E coisas do tipo. Então, não sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, o que é pagão? Que não é crente, que não acredita em Jesus, que tem outros deuses, tá? Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, que estavam no mundo, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos. Fortemente atraídos. Por quê? O ser humano tem essa tendência de ser atraído pelo sobrenatural. O mais além, né? A gente sabe que isso não é, que o que nos rodeia não é tudo o que há, né? A maioria das pessoas acredita que existe algo mais, algo sobrenatural, fora do natural. Amém?
Então a gente era fortemente atraído e levado para os ídolos mudos, porque a gente não conhecia Jesus. Hoje a gente sabe, por exemplo, assim, a gente é atraído a Deus. Se a gente tem uma pergunta, algo que a gente não conheça, a gente tem curiosidade do sobrenatural, sim, do reino de Deus, das coisas do Senhor. Porque a gente sabe que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Espírito da verdade, né? Nele não há engano, não há mentira. Ele é o Deus vivo, ele fala, não é como os deuses do mundo, que são ídolos mudos. Amém? Então ele tá falando, tipo, exortando esse povo, ó, cuidado, né? Antes vocês eram fortemente atraídos, mas agora não sejam ignorantes. Aí no versículo 3 fala assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, olha lá aqui outra vez, Espírito tá com letra maiúscula. No versículo 3, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Ou seja, é impossível que alguém que tenha o Espírito Santo habitando nele vai falar que Jesus seja amaldiçoado, vai amaldiçoar Jesus. Jamais. Porque aquele que tem o Espírito Santo ama Jesus Cristo, tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, você não pode ver uma pessoa louvando a Deus, né? Cheia do Espírito Santo e ver ela falando, amaldiçoando Jesus. Não. Isso não vai acontecer, né? É impossível, porque nela habita o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos revela quem é Jesus Cristo. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos revela quem é Jesus Cristo e por causa da revelação, porque ele toca no nosso coração, a gente se arrepende, a gente reconhece que a gente é sujo, imundo, tem pecado e que Jesus Cristo é santo e pagou por nós. É pelos ensinamentos do Espírito Santo que a gente aprende, que a gente ama a Jesus. Porque ele é quem nos mostra o amor de Deus. O amor de Jesus Cristo. Ele é quem nos revela quem é Jesus. Sem o Espírito Santo é impossível conhecer a Jesus. Lembra que o Pai, o Filho e o Espírito é a Trindade, são um. Então, sem o Espírito Santo é impossível você conhecer a Jesus Cristo. Quem apresenta a Jesus Cristo para você é o Espírito Santo. Amém? Então, por isso que ele fala aqui, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Você não vai ver uma pessoa que não tenha o Espírito Santo dizendo que ele é o Senhor. Né? Agora a gente tem que tomar cuidado, porque tá cheio de pessoas que falam, que sabe que Jesus Cristo é Filho de Deus, né? É Deus. Mas tem uma diferença. Ele é Deus? É. Ele é Deus de toda a criação. Mas ele é Senhor? É. Senhor de senhores. Mas para aquele que o recebe como Senhor. Porque tem muita gente que o seu Senhor não é Jesus. Porque não servem a Jesus. Né? Então aquele que diz que Jesus é Senhor é aquele que obedece às leis do Senhor. Amém? E essa pessoa tem o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo quem revela quem é Jesus. Aí no versículo 4 fala assim: há diferentes tipos de dons. Agora ele começa a falar sobre os dons do Espírito de Deus. Mas o Espírito é o mesmo, né? Então, aqui vai falar... Perdão, o Senhor está falando que há muitos dons. O Espírito tem muitos dons, o Espírito de Deus. Mas ele é só um. Todos os dons provêm do Espírito de Deus, que é só um. Amém? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Né? Deus é quem imparte os dons, Deus é quem imparte os ministérios, é Ele quem distribui da maneira que Ele quer, como Ele quer, dá a quem Ele quer. E os dons são dele, os ministérios são dele. Quais são os ministérios? A gente vai ver mais pra frente aqui.
Aí no versículo 6 continua dizendo, lê lá, mãe, no versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Amém. Então, Deus é multiforme. Ele tem várias maneiras, né? Ele é um só, ele é constante, a mensagem dele a palavra dele é a mesma. Mas ele tem ele, por exemplo, em cada pessoa, ele tem uma forma diferente de atuar. Mas ele é o mesmo Deus que efetua tudo isso em todos. É o mesmo Deus, né? Tem gente que vai predicar a palavra mais manso, tem gente que já tem uma outra maneira de predicar, né? É Deus atuando através de cada pessoa de multiformas, de várias formas, mas é o mesmo Deus, né? Quando se trata de falar do evangelho de Cristo, do amor de Cristo, de falar da palavra tal como ela é. Amém? Então esses dons vêm de Deus. Aí no 7 continua. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada. Ok, pera. Um momento. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, há outros dons de curar, pelo único Espírito. Ok. Agora eu quero que você me explique o que você leu. Eu li que para cada pessoa, a cada um, porém, por exemplo, o Espírito Santo se manifesta de uma forma. Exatamente. Uns ele tem o poder de cura, outros o poder da palavra, outro da sabedoria, mas é o mesmo Espírito Santo. Exatamente. Então a cada um é dada a manifestação do Espírito, né? Tem pessoas que o Espírito Santo vai dar o dom da palavra, né? De poder, da palavra da sabedoria, né? De ter sabedoria ao falar com as pessoas sobre o evangelho, né? Esse tipo de gente que quando você escuta falando, você sabe que é Deus falando através daquela pessoa, porque tem o dom da palavra, né? Aquela mensagem se torna algo fácil de compreender e ao mesmo tempo não é uma coisa entediante que te deixa dar sono e nada disso. Por quê? Porque é Deus mesmo usando aquela pessoa, porque o dom é do Espírito Santo, né? Então aquela pessoa quando abre a boca, o Espírito Santo manifesta ali o dom da palavra da sabedoria, de sabedoria. A gente sabe que a sabedoria provém do Senhor, né? Que não é sabedoria humana, que não é coisa desse mundo, né? A gente sabe que é algo do céu, celestial, porque essa palavra, quando ele fala, quando essa pessoa tem o dom da sabedoria, aquela palavra vem como uma espada no coração da gente. É como quando você escuta alguém e fala assim, nossa, tá falando comigo. Sabe? Esse é o dom da palavra de sabedoria. E aquela palavra, você entende ela. Né? Ela se encaixa perfeito. Porque é Deus falando através daquela pessoa. É o dom do Espírito Santo, né? Que é o dom da palavra de sabedoria ali no caso. Aí há outros, pelo mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito Santo de Deus. É quem dá, por exemplo, se manifesta através da palavra de conhecimento, né? O outro da fé, né? Gente que tem o dom da fé, gente que tem o dom da palavra de conhecimento, coisas que, por exemplo, a pessoa sabe, né? O dom da, por exemplo, a palavra de conhecimento aqui, ela vem sendo, por exemplo, como o dom da ciência, que é
Quando alguém, por exemplo, igual quando aconteceu com na Bíblia, quando fala que Eliseu, né, o Naamã tava com a lepra, né? Ele era de um outro povo, ele não era judeu. E ele foi lá e, né, alguém falou para ele, a menina lá que trabalhava na casa dele, que era hebreia, judia, falou para ele que no povo dela, né, tinha profeta de Deus e ele ia poder curar, né, falar o que, né, tinha o nosso Deus, no caso ela falou para ele que ia poder curar aquela lepra dele, porque, né, ele estava cheio de lepra, ele era um comandante do exército da Síria. Então ele escuta isso e vai falar com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu para ele manda recado através do como é que fala, do discípulo dele, no caso tinha um discípulo que andava com Eliseu, não me lembro o nome dele agora, e fala para ele, ó, você tem que entrar no Rio Jordão, né, 7 vezes. E ele, como assim Rio Jordão? Lembra que a gente deu aquela passagem, né? Porque o Rio Jordão não era como um rio esplendoroso, limpinho, né? Falou, ai, por que não podia sentar o rio tal? Tudo bem. Aí, total, que o criado desse comandante falou, Senhor, mas, né, se ele tivesse... O que ele falou, né, você só tem que entrar lá 7 vezes, né? Vai, né? Não custa nada, basicamente, né? Não foi com essas palavras, mas... Total que ele convenceu, né, o Naamã foi, entrou, mergulhou 7 vezes e realmente foi curado da lepra. E aí o Naamã quis retribuir, né, pagando Eliseu, né, ofereceu prata, ofereceu, né, coisas de valor. E Eliseu falou que ele não queria nada daquilo, né. Aí depois, esse discípulo, que agora não me lembro o nome dele, né, mal intencionado, falou, não, pera lá, como não? Vou lá falar pra ele que sim, né? Foi, correu atrás do homem e falou que não, meu senhor mudou de ideia, né? Que sim, a gente aceita. Aí o cara pegou e deu pra ele, né? Prata e todas aquelas coisas de valor. Quando ele volta, né? Ele voltou, claro, ele escondeu tudo do Eliseu, né? Não mostrou pra ele, voltou lá como com um cara de pau, como se nada tivesse acontecendo. Eliseu falou assim, você acha que eu não vi o que você tava fazendo? Aí o cara falou, mas como assim, né? Ele foi sozinho, ele não viu? Mas pelo dom do espírito do conhecimento da ciência, Deus mostrou para ele tudinho que ele fez. Mesmo ele não estando lá fisicamente. Então, com Deus não se brinca, né? Lembra que a gente fez essa classe, esse estudo, mas Deus vai dar dom de conhecimento, dom de ciência pra gente fofoqueiro? Gente que gosta de destruir a vida dos outros na fofoca? Não. Né? Deus sabe a quem distribui esses dons também, né? Então você vê, glória ao Senhor. Então a palavra de conhecimento, também tem o Espírito Santo, a muita gente dá o dom da fé, que é um dom maravilhoso. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tendo o dom da fé, você agrada a Deus, porque você tem muita fé, né? Às vezes que Jesus curava, né? O que ele falava? Vá em paz, a sua fé te curou, né? Deus pode curar se você não tem fé? Pode, ele é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Mas a fé agrada a Deus, né? A fé é o que te faz buscar ao Senhor, crer nas suas promessas e receber essas promessas. Glória a Deus. Então o dom da fé é muito maravilhoso. Né? E é o mesmo Espírito Santo que imparte também, né, a quem ele quiser. Aí também tem o dom de curar, né, que a gente sabe muito bem como é isso. Deus às vezes, né, dá o dom de cura pra pessoa. Então não é pra ela, ai, né, eu sou curandeiro. Não, não é isso, né, porque a gente sabe a diferença. Um vem de Deus e o outro não. Ah, mas como assim? Quer dizer que o inimigo usa as pessoas nessa questão do dom da cura? Usa, mas é a alto preço. Você entendeu? Deus cura, em parte sana, cura, liberta, salva, porque ele ama, né? De graça. Então essa é a diferença. Né? A pessoa vai lá, ora, Deus, por exemplo, Deus deu àquela pessoa o dom de cura, de sanidade, então ela vai lá, se Deus, né, guiada pelo Senhor também, até nisso tem que ser, ou seja, a pessoa que tem o dom da cura, que recebeu do Espírito Santo o dom da cura, ela não pode ir em qualquer lugar curando quem ela quiser.
né? Ela tem que ser direcionada por Deus. Porque a gente não pode interferir nos planos do Senhor. Porque tem males que a gente não sabe que Deus está usando aquilo para salvar aquela pessoa. Não é que Deus é quem castiga ou dá aquele mal, não. Mas Deus usa até as adversidades que o inimigo causa na pessoa. Mas ele usa aquilo para a glória dele. Você entendeu? Muitas vezes a pessoa tá numa cama, num leito, tá com câncer, né? Então Deus tá naquele processo que não foi Deus que... Deus não vai fazer nada de mal com alguém, não vai colocar ninguém no leito. Mas às vezes permite que aquilo aconteça para trabalhar no coração daquela pessoa. Né? Porque Deus é amor, Deus é saúde, Deus não pode ser tentado, ele não tenta ninguém, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, então Deus não pode jogar uma praga em ninguém, mas ele às vezes permite que o inimigo faça isso com as pessoas, com tal de que as pessoas sejam salvas. Porque é preferível que aquela pessoa muitas vezes, né, a gente sabe como é que é, nos momentos de dificuldade e desespero, quando tudo já a gente não vê solução, né, que a gente já sabe que a gente é fraco mesmo, que a gente depende do Senhor, então a gente aí começa a buscar do Senhor. Entendeu? Então não é que Deus causou esse câncer, não, nunca, jamais. Deus não faz isso com ninguém. Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Ele não põe doença em ninguém, mas infelizmente as pessoas abrem portas para o inimigo, porque dão legalidade para ele, na desobediência a Deus, né? Numa vida longe de Deus. Então aí Deus permite que isso aconteça, porque querendo ou não, a pessoa escolheu aquilo. Né? Mas às vezes pela ignorância e tal. Então Deus permite aquilo, mas para quê? Para que aquela pessoa venha a converter-se a Jesus, para que aquela pessoa venha ao conhecimento, a buscar Jesus e conhecer a verdade. E aí, então o nome do Senhor é glorificado, né? Então por isso que agora voltando ao tema aqui, a pessoa que recebe o dom do Espírito Santo de cura tem que orar primeiro. Tem uma pessoa, Senhor, que tá doente, ou Deus aponta, ou alguém fala, né? Fulano tá doente, né? Vai orar por ele. Então você vai ajoelhar, você vai orar e vai perguntar: Senhor, essa é a tua vontade? E se Deus fala que sim, aí você vai e ora pela pessoa, aquela pessoa é curada. Mas se Deus falar que não, ou não te autorizar, você não pode ir. Porque aí você está interferindo nos planos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, até nisso a gente tem que estar. Os dons é do Senhor, né? As pessoas usam como eles querem, muitas vezes, que é o problema. Então, aqui, vamos continuar lendo. A outros o Espírito dá o poder para operar milagres, né? Fazer milagres, coisas extraordinárias, né? A outro da profecia, ou de profetizar. O que é profetizar, né? Ser profeta, é boca de Deus na terra, falar aquilo que Deus mandar. Falar o que eu quero, o que eu acho? Não, falar o que Deus mandar. Isso é profecia. Profetizar, e geralmente a profecia vem para alertar a igreja, né? Vem para exortar a igreja. O que é exortar? Chamar atenção da igreja. Então Deus usa o profeta, né? Glória a Deus. Ou também para anunciar algo maravilhoso, né? Quantas vezes, né? Quando ia chover, Deus usou Elias falando, né? Agora vai chover. Entendeu? Depois de uma seca enorme. Ele usou ele para falar que ia parar a chuva e depois que ia voltar a chuva, né? E a outros o discernimento de espírito. Esse dom eu sempre peço a Deus. Todos, né, mãe? A gente tem que anelar, a gente tem que ansiar todos os dons do espírito. Porque você imagina que maravilha, né? Mas a gente tem que também pedir a Deus um coração preparado para receber esses dons. Porque a gente quanto mais talento nos é entregado, mais nos será cobrado. Então, não é para de bonito, né? Receber os dons e ficar lá de bonitona, não. É para trabalhar na obra, né? Para servir. Os dons não é para pessoa se vangloriar, para pessoa servir os outros e o nome do Senhor ser glorificado, né? Então o dom do discernimento de espírito é muito importante, porque você discerne os espíritos. Você sabe quando a pessoa vem com uma conversa, você sabe muito bem se ela é de Deus ou se não é.
né? Quando alguém conta alguma coisa ou fala alguma palavra, tá escrito na palavra tal e tal e tal, o inimigo tá sempre distorcendo. Usa a mesma palavra, mas distorce ela no final, né? Ou no meio, ou no começo. Engana as pessoas. Então, o discernimento de espírito, esse dom de discernimento de espírito, vai te abrir os olhos para ver a verdade de uma vez. O Espírito Santo vai... todas as bandeirinhas vão... né? Você tem o dom do discernimento. Senhor, dá-me discernimento de espírito. para não deixar... Não ser enganado, né? Glória a Deus. Há outro também da variedades de língua. A gente sabe que as línguas, né? que Deus imparte, né? Através do seu Espírito Santo, é para que edificar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Quando a gente fala em línguas com Deus, quando Deus dá esse dom de línguas, que eu sempre oro a Deus por esse dom também, é para que a gente fala em mistério com Deus. O nosso espírito fala com Deus. Muitas vezes a gente entende o que está falando? Não, mas o nosso espírito sabe, está recebendo de Deus também. O nosso ser, o nosso espírito se comunica com Deus. E é uma língua que o inimigo não pode decifrar. É um código, é uma estratégia. Porque nós somos soldados de Cristo. Então, é como se você, por exemplo, quando Deus te batiza com o Espírito Santo, que você começa a falar em línguas, com dons de línguas, Deus vai te dando informação no teu espírito. Você vai falando em língua, você vai orando em língua e você vai recebendo informação do Espírito. Por mais que a tua mente humana não esteja compreendendo, porque a não ser que o Senhor te dê a revelação, a interpretação da língua, não é todo mundo que tem. Tem gente que fala em língua, tem o dom das línguas, mas não entende o que está falando. Mas o espírito dela sabe e está recebendo. Então, no momento certo, para a hora certa, aquela informação vai vir a calhar, você entendeu? Porque Deus transmite através, né? Você já está sempre... É como se a gente estivesse recebendo de Deus. Nosso espírito está sendo edificado, nossa fé aumenta. Né? A gente está em comunhão com Deus, falando em língua. E o inimigo, ele sabe todas as línguas humanas. Ele está aqui muito antes que, né, dos seres humanos. O português, o inglês, o espanhol, o chinês, o árabe, todas. Então você está orando, ele está escutando. Mas quando você ora em língua, não entende. Amém? Isso é um dom de Deus. Você tá falando diretamente com o Pai no trono. Olha que privilégio. Isso é maravilhoso. E não é igual para todo mundo. Você sabia disso? Deus dá uma variedade de línguas e a cada um ele dá conforme ele quer. Então, nem todo mundo vai falar em línguas igual. Eu, por exemplo, vejo que muita gente tem muitas palavras que sim, muita gente fala igual, mas tem, né, por exemplo, é um vocabulário extenso que Deus dá a cada um, a quantidade, a maneira que quer, né? No caso. Então, esse é o outro dom, o dom de línguas. E ainda outro, a interpretação da língua, que é o que a gente estava falando, né? Que bom é você poder falar em língua e também ter a interpretação da língua. Muitas vezes Deus te dá o dom da língua e às vezes ele te dá a interpretação. Né? Eu vejo muito, por exemplo, às vezes o irmão Márcio, né, fala em línguas, de repente ele mesmo está interpretando, falando o que Deus está falando. O Senhor fala assim, assim, assado, né? Ele fala em línguas, depois fala o que o Senhor está falando. O pastor Sandro também, né? Você viu que nessas últimas lives ele fala em línguas, depois falou, o Senhor está falando assim, 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 assado. Então Deus está dando para ele a interpretação, por quê? Para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, porque é uma mensagem para a igreja, para orar. Você entendeu? Por tais coisas e tal, né? Tem outro pastor também que está sempre orando em línguas e falando o que significa, porque Deus dá revelação para ele do que é o pastor Carlos Alberto, aí do Brasil também, nas lives que eu vejo. E tem muita gente que Deus dá, né? Assim, a interpretação. Então, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Né? Mas né, fulano tem o dom de língua e o dom da profecia e eu não tenho nenhum. Ou eu tenho o dom da fé, mas eu também quero o dom da profecia ou qualquer outro dom. Eu posso ter? Claro que sim.
Tem que orar por isso, pedir a Deus, né? Deus não faz acepção de pessoas, não tem exclusividade com Deus. O negócio com Deus é buscar Ele, orar, buscar. Ele fala, clama a mim e eu te responderei, e te ensinarei e mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Mas tem que buscar, o povo quer receber sem buscar. Sentado no sofá, olhando o celular, né? Então, as pessoas, né, recebem esses dons, mas tem que buscar a Deus para receber esses dons, porque esses dons vêm dele, é dele. Né? Então tem que estar em oração, né, fazer propósito com o Senhor, esse tipo de coisa, né? Aí o Senhor abençoa a pessoa com dons, amém? Às vezes com um, com dois, com todos, né? Depende do propósito que o Senhor tem com a pessoa, da entrega que a pessoa tem com Deus, né? O relacionamento, da busca da pessoa com Deus. Então é maravilhoso você ter os dons do Espírito Santo, porque isso aumenta a sua fé, né? Você está em contato direto com Deus, né? Você é útil na vinha do Senhor, né? De várias maneiras. E você poxa vida, tá servindo a Deus através desses dons, né? De várias maneiras. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Antes disso, eu só queria falar que a gente não pode se deixar enganado, mãe, porque tem muita igreja, né? Tem muita igreja aí que não pratica a verdade, né? Eles, por exemplo, alguns versículos da Bíblia eles aplicam, outros não. A gente tem que fugir dessas coisas, porque isso é doutrina de demônio, né? A gente viu pela palavra aqui que esses são dons que Deus dá. Amém? Mas tem muita gente que vai falar que não, que esse negócio de falar de língua já não existe mais, ou não é certo, ou que não deve, ou, né? A gente vê muito essa coisa hoje em dia, porque tem igreja evangélica que não acredita no dom das línguas, né? Nesses dons espirituais aí. Então a gente tem que estar com o olho aberto, porque tá contradizendo a palavra do Senhor. E ai daquele que tire ainda que seja um pingo no J ou uma vírgula da palavra do Senhor, ou acrescente, né? Assim como tá, é assim como é. Então a gente não pode deixar ser enganado, tá? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Pai, te agradeço, meu Deus, nós te agradecemos por essas palavras, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, põe no nosso coração, meu Deus, a tua verdade, Senhor. O anseio, meu Deus, dos teus dons maravilhosos, Senhor, de acercar-nos, de aproximar-nos cada dia mais de ti, Senhor, e conhecer as tuas maravilhosas formas, meu Deus, de abençoar seus filhos, estar perto de ti, Senhor, da tua palavra que é a mesma, que é pura, que é verdadeira, Senhor, que é viva e eficaz, são espírito e vida eterna, Senhor. Nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, pelo sangue de Jesus, meu Deus, que nos deu a entrada e nos fez possível, meu Deus, orar a ti, Senhor, clamar a ti, Senhor, e receber de ti esses dons maravilhosos, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos para sempre, Senhor. Obrigada, meu Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.